Olá, esse é o programa Menos 5 mais 5 igual a 50. E o tema de hoje é falta de gestão. Então, seja bem-vindo. Aqui eu vou discutir estratégias para aumentar em 50% o lucro do seu restaurante. E isso só acontece quando você consegue diminuir 5% do seu custo e aumentar 5% do seu faturamento. Eu sou a Kênia e eu vou começar com algumas definições, porque todo mundo pensa que sabe o que é atividade restaurante. E hoje eu vou explicar um pouquinho, eu me lembro um pouco do tempo em que eu dei aula, porque muita gente que me conhece não sabe, mas eu já fui professora universitária e eu dava aula eu dava a disciplina de alimentos e bebidas para o curso de hotelaria pela FAG lá em Toledo. Então vamos lá. Restaurante vem de restaurar, né? A pessoa, quando está com fome, ela está precisando ser restaurada. Comida é uma das coisas que nos restauram, né? O que nos dá força, força vital para seguir a vida e tudo mais. Então, restaurante vem da atividade de restaurar, de alimentar o nosso corpo, que é a nossa ferramenta maior, né, para tocar a vida. E continuando nas definições, eu gostaria de explicar um pouco da complexidade, né, da atividade restaurante. Porque restaurante parece uma coisa simples, né? As pessoas têm uma ideia de que basta saber fazer uma boa comida que você vai ter sucesso na empreitada. E não é bem assim. A atividade de restaurante, ela é uma atividade sui generis, né? Ela tem dois aspectos bem complexos, que é a parte da cozinha, né? De transformar essa matéria-prima, de fazer essa comida, que é a parte fabril, industrial, e a parte de serviços, que é a parte do front, né? Que é aquela parte do atendimento, onde entra também as questões artísticas e performáticas. Quem conhece meu restaurante sabe que uma vez por semana a gente tem uma atividade com apresentação de dança, então tem as odaliscas e o pessoal participa, os clientes levantam, vão dançar junto, é muito legal. Então, a atividade restaurante, ela tem essas duas vertentes, né, que você tem que trabalhar ali arduamente no dia a dia, que é manter essa qualidade, esse processo industrial, fabril, onde a gente transforma a matéria-prima, né? Quem vai no meu restaurante vai comer aquela esfirra gostosa, aquele kebab gostoso, e não sabe tudo o que aconteceu antes, né, para fazer o preparo e para desenvolver aquela receita e aquele produto tão gostoso que a gente faz há quase 20 anos. Então, eu espero ter desmistificado um pouco, porque muitas pessoas acham, que engraçado, né? Muitas pessoas acham, me procuram por isso, tá? É do tipo, cara, se tudo der errado na minha vida, eu abro um restaurante porque meus amigos dizem que eu cozinho muito bem. Então, amigo, amiga, quero te dizer que não é bem assim, tá? Não basta saber fazer uma comida boa. Fazer comida boa, sim, é imprescindível. Mas uma empresa e um restaurante, ele não se consolida somente com uma comida boa. E eu vou dar exemplos práticos. Vamos dizer que então você está na rua, chegou, já deu a hora do almoço, vai ter que improvisar, não vai fazer comida em casa, né? Então você decide comer num restaurante. Vocês concordam comigo que muitas vezes a gente toma decisões de aonde ir com base na conveniência, né? E não na comida em si. Então, muitas vezes a gente decide ir para algum restaurante porque ele tem estacionamento, ou porque ele está bem posicionado perto do seu trabalho, ou porque ele está na sua rota de ir para casa. Então, a decisão de comer fora e aonde comer fora, nem sempre ela é pautada
pela boa comida. Ah, eu vou comer em tal lugar porque, nossa, lá tem uma carne sensacional e tem muita salada e tem tudo que eu gosto, né? Eu acho que sim, esse é um dos critérios, mas esse é um critério que a gente usa mais para final de semana, quando a gente está com tempo disponível, e aí você pensa onde eu quero ir e o que eu vou comer, né? Via de regra, a gente escolhe pela conveniência, pela segurança, pela praticidade, né? Então, atividade restaurante não basta só fazer uma comidinha gostosa, que isso não vai te colocar nesse lugar sagrado que todo mundo acha que comer, todo mundo precisa comer, e que abrir um restaurante seria uma atividade infalível, né? Com relação a essa complexidade, se ela não for observada, se você não olhar para o seu negócio, para o seu restaurante como uma atividade séria, que envolve muito comprometimento e que no início da sua jornada depende muito da sua presença, né? Você corre um risco aí, porque não é o tipo de empresa autogerenciável, né? Não é o tipo de empresa que se toca sozinha e que envolve muitas questões de segurança e segurança alimentar, né? A gente sabe que uma comida com algum problema pode tirar a pessoa do campo de batalha, né? Imagina você acaba fazendo uma refeição fora para ganhar tempo e come alguma coisa que não tá legal, passa mal, e isso te tira do trabalho, te tira do campo de batalha. Alguns dias, né? Você vai ter, sei lá, se você tiver uma intoxicação ou alguma coisa, algum mal-estar, né, no teu sistema digestivo, isso pode te tirar do campo de batalha. E quais são os prejuízos que isso pode gerar? Imagina você ficar fora, afastado da sua atividade aí, sei lá, 3, 4 dias. Quais são os prejuízos que isso representa, né? Então, a segurança alimentar, ela tem que ser das suas principais preocupações, né? Depois vem todo o resto de manter todos os produtos do cardápio, né? Porque uma outra coisa muito chata é quando você decide ir para um restaurante e você tem aquela experiência na cabeça, isto é, você vai naquele restaurante porque você quer comer aquela comida específica, no caso de você sair no final de semana ou à noite, e você chega lá e não tem aquele sabor que você adora, né? Então, isso já gera uma quebra de expectativa já na arrancada, porque por mais que você seja bem acolhido naquele restaurante e essa pessoa que está te recebendo tenha 1001 desculpas, né, para não ter aquele produto para te servir, mas houve ali uma quebra de expectativa. Então, esse pessoal e esse restaurante vai ter que rebolar, né, para contornar essa situação e para deixar você feliz de novo com a experiência de estar fazendo essa refeição fora de casa. E até lembrei de mais um conceito legal aqui que eu gosto de falar sempre quando eu dou um treinamento, quando eu dou uma palestra, é que comer fora e comer em grupo é uma das atividades favoritas do ser humano, né? Podem verificar aí na memória como a gente se preocupa quando a gente vai receber visitas em casa, por exemplo. Você já se preocupa, meu Deus, o que eu tenho na geladeira, né? O que eu vou fazer de gostoso para servir para os meus convidados? Porque comer, reunir os amigos, reunir a família à mesa é muito gostoso. Então, as pessoas adoram esse ritual, tanto em casa como nos restaurantes, né? Eu mesma me encontro com as minhas amigas com uma certa regularidade, e a gente sempre define um restaurante novo para experimentar, porque elas sabem que eu estou sempre de olho no serviço, né? E como que está a atividade, o setor. Sou uma interessada no setor, então eu gosto de saber como que a galera está trabalhando. Então a gente se encontra sempre num restaurante e ali a gente faz esse ritual lindo de contar como foi o nosso dia, contar como que está com a família, com os filhos, tal, sempre ao redor de uma boa mesa, comendo uma boa comida,
tomando uma boa bebida, um vinho ou uma cervejinha, né? Como cada um tem o seu ritual. Mas hoje, gente, o tema é a falta de gestão. E como eu disse, eu viajo bastante, saio bastante, então eu percebo nos restaurantes e nos bares que eu frequento que falta gestão. Muitas vezes isso fica meio óbvio, muito óbvio não, mas fica meio óbvio. Como eu dei o primeiro exemplo de quando falta um produto, né, que ali já existe uma quebra de expectativa. Essa é um dos indicadores de que ali existe uma falta de gestão. Então, eu percebo isso também em alguns hotéis. Sempre quem trabalha nessa linha de receptivo, né, de alimentação, vez ou outra passa por isso. E essa falta de gestão tem um custo muito alto para o proprietário, né, para o restaurateur. Então, ele tem que estar muito atento a alguns, que a gente vai falar sobre algumas ferramentas aqui, e sobre alguns gargalos, né, que essa falta de gestão leva a alguns problemas, né? Então, aquela coisa, se tudo der errado, eu vou abrir um restaurante, a minha notícia para você é que não vai rolar. Ou você abre um restaurante bem preparado e bem ciente de todas as demandas e da responsabilidade que isso representa, ou melhor, nem brincar dessa brincadeira, porque o negócio é sério e dá muito trabalho. Então, o maior benefício de você ter essa gestão aplicada ao seu negócio é o controle, né? O controle tanto de estoque como o controle a gestão de mão de obra, né? Os controles, um painel de controle, porque se você tem gestão, se você tem um estoque controlado, você consegue ter um painel para tomar decisões mais acertadas, né? Olha como é diferente você tomar uma decisão com base num feeling, numa coisa que você sente, imagina, elocubra que aquilo pode acontecer, ou tomar uma decisão com base em números, na sua estatística, gerada pelo seu software de gestão, né? Então, um exemplo, quando eu vou tomar uma decisão. Na live passada, no vídeo passado, eu falei sobre produtos elegíveis para promocionar, para fazer campanha, né? Campanha de preço. Então, quando você vai tomar uma decisão, quando você tem gestão, quando você tem números, é muito fácil você tomar essa decisão, porque você vai tomar uma decisão em cima de dados, em cima de números. Então, eu estou pensando... preciso tomar uma decisão aqui se eu vou manter tal produto no meu cardápio, certo? Então, eu vou lá checar os meus números e ver como que está performando esse meu produto. Quantos produtos desse eu estou vendendo? Vendi 200. Espera lá, 200. Em quanto tempo? Né? Porque 200 parece bom. Para mim, 200 é bom se for 200 em um dia. Agora, se for 200 em 3 meses, 200 em 3 meses não dá nada. Será que está valendo a pena você manter esse item em estoque, você fazer a gestão desse produto, esforço de venda, engajar a cozinha, engajar o atendimento? Mas, como eu falei antes, você só consegue tomar essa decisão acertada quando você tem os números. Porque o nosso feeling, ele pode nos enganar. Não estou descartando também, tá, gente, a questão da intuição. Posso falar sobre isso em outro momento, que eu sou uma pessoa que eu estudei bastante para desenvolver a minha intuição. Então, a intuição, ela é importante, a pessoa que tem essa veia empreendedora, ela é uma pessoa que tem uma intuição forte, mas eu não posso tomar as minhas decisões operacionais, as minhas decisões do dia a dia, com base numa intuição, né? Eu tenho um software de gestão para me dar subsídios, para me ferramentar para tomar uma decisão mais acertada. Uma outra coisa que eu acho assim, que quando você está aplicando gestão mesmo no negócio,
é que você consegue uma padronização. Uma padronização não somente no teu produto, mas também no atendimento, né? A pessoa não vai ter aquela discrepância de ser atendido num dia, nossa, muito bem, com tapete vermelho, e no outro dia ser tratado até como alguém que está ali incomodando num momento de muito movimento, né? Não. Quando você tem gestão e quando você está preparado para esses momentos de rush, assim, de alto movimento, eu brinco sempre que, cara, o restaurante ele está aberto das 5 da tarde às 11 da noite, mas a gente tem uma janela de 2 horas para vender. Porque nós, seres humanos, somos ritualísticos, né? A gente gosta de comer que horas? A gente gosta, comenta aí para mim, a gente gosta de comer às 20 horas. É o horário da fome. Então, a cidade inteira vai fazer o pedido no meu delivery às 20 horas. Então, isso causa uma certa... não perturbação, né? Porque a gente está lá é para isso. Mas isso causa... tem mais fluxo de trabalho das 8 às 10 horas da noite. Então, você, dono de restaurante, dono de bar, dono de lanchonete, cara, esse horário é o horário que você tem que estar disponível com toda a sua produção alta e com todo o seu efetivo à disposição do seu cliente, do seu negócio. Porque se você perder essas 2 horas com detalhe, com coisinha, vou dar um exemplo bobo. A gente tem um consumo louco de limão, porque os meus esfirra lovers, os meus loucos por esfirras, também são loucos por limão. Então, se eu tiver limão e creme de alho, uma coisa impressionante. Se não tiver limão e creme de alho, não precisa nem abrir o restaurante, porque a galera não vai gostar. Então, deu 8 horas da noite, amigo. Se você não tá com uma tonelada de creme de alho, uma tonelada de limão picado, você não vai conseguir fazer esse atendimento com a mesma presteza, né? Com a mesma velocidade. Por quê? Porque na hora de ganhar dinheiro, na hora de fazer o seu negócio, a sua roda girar, você está fazendo coisinha que você devia ter feito lá na abertura, né? Isso vai ser tema de uma outra live, onde a gente vai falar sobre planejamento, né, e fluxograma. Então, a gente vai falar sobre o que deve ser feito de porta fechada, o que se faz, o que dá para fazer de porta aberta, né, em que momento a sua equipe não pode fazer nada, que vai estar 100% a postos e disponível, né, para esse cliente fazer o pedido, receber esse pedido, produzir esse pedido, porque, como eu falei, nós temos um processo fabril, né? Então, não é um estoque que está pronto, que nem uma loja de roupa que você entra e fala assim, eu quero uma calça 40. Ele fala, um momento, vai lá no estoque e pega uma calça linda, 40, pronta. Não, você vai pedir, e esse produto, por mais que ele já esteja semi-preparado, esse produto vai ser finalizado para você, né? Porque ele é feito sob demanda. Então, essa nossa atividade, ela tem essa questão de ser feito na hora, né? Fazer projeções. Né? Como é que você faz projeções sem números? Né? Como é que você faz projeção sem gestão? É impossível. Não tem como você fazer projeção se você não souber como é que eu vou prever como vai ser o ano de 2021 se eu não tiver o 2020 hackeado, né? Mês a mês, ponto a ponto. Quanto eu vendi, quanto foi meu custo fixo, quanto foi, né, de ocupação, quanto foi meu CMV, quanto eu tive de lucro, né? Quanto que eu tive de desperdício, manutenção, quanto gerou de manutenção nisso tudo. Como eu vou fazer as minhas metas e as minhas projeções para esse ano se eu não tenho 2020 na mão, né? No nosso caso, a gente tem muito histórico, porque nós estamos no mercado desde 2004. Então, imagina, são muitos anos e muito histórico. Então, quando a gente fala de uma campanha, no vídeo passado eu dei um exemplo de uma campanha de esfirra de carne, né? Eu lembro das primeiras campanhas que eu fiz de esfirra de carne, que eu lembro que na campanha promocionada, né, de preço,
A gente vendia esfirra de carne a 35 centavos. 35 centavos custava uma unidade de esfirra, né? Então, imagina como isso mudou de lá para cá. Mas eu ainda tenho esse histórico, então eu ainda sei... o que eu fazia na época? Pô, na época eu fazia outdoor, fazia rádio, porque na época era a mídia que bombava, né? Vamos dizer assim, era rádio e outdoor, então eu pegava, sei lá, 10 outdoors na cidade e fazia uma campanha forte no rádio, fazia toda a comunicação e fazia, sei lá, uma semana de campanha de esfirra a 35 centavos. Era loucura, né? Teve fases também de fazer televisão, né? Antigamente, a pegada era essa, para você atingir, diferente de agora, né? Com o marketing digital, onde você consegue falar com milhares, milhões de pessoas a um custo muito mais baixo. Mas na época, o que tinha era isso. Então, você fazia TV, campanhas grandes de TV, né, onde você tinha que investir uma boa grana nisso, e mais outdoor e rádio. Assim a gente fazia a nossa comunicação. Então, a gente, histórico para isso, a gente tem muito, né? Então, toda vez que a gente faz um início de ano, que a gente faz o nosso planejamento, o ideal é fazer o planejamento sempre no final do ano, na gestão anterior. Mas para quem não fez ainda, cara, dá tempo, vamos embora. A gente vai falar sobre isso também em outros vídeos. Posso ajudar e fico feliz em fazer essa contribuição, porque eu já faço isso há muito tempo. Então, vou te dizer, se você fizer um planejamento mês a mês, nem que seja só o básico, vou trabalhar só com datas comemorativas aqui. Vou fazer um planejamento de datas comemorativas e vou fazer 4 campanhas durante o ano. 4 campanhas de 3 meses. Janeiro perdeu, mas vamos pensar de fevereiro para frente. Ainda é melhor do que não fazer. Então, meu conselho para ti é, cara, faça. Faça porque ainda dá tempo. Não leve isso como uma desculpa. Um outro ponto que a gestão te ajuda muito também é em aumentar o seu ticket médio, né? Para quem não sabe, ticket médio é o valor gasto por pessoa no seu restaurante, né? Então, vamos dizer que seu ticket médio seja de R$20, né? E você está atendendo, em média, 100 pessoas, né? Fazendo um cálculo rápido, fácil. Então, você está vendendo 2.000 por dia, né? A um ticket médio de R$20. Quando você tem gestão, você consegue olhar para esse R$20, você consegue fazer uma análise do que está sendo vendido ali, o porquê que está sendo vendido só R$20. E aí a minha dica para ti é, olha teu cardápio e veja o que seria uma refeição ideal. Uma refeição completa, né? O alimento ali principal, mais um adicional, porque todo mundo adora um adicional ou um complemento, mais uma bebida e uma sobremesa. Essa seria a sua venda ideal. Então, vamos dizer que você está com um ticket de 20, mas a sua venda ideal seja de 30. Então, o seu radar, a sua meta, é levar esse ticket médio para R$30. Você só vai ter essa projeção, você só vai ter esse olhar se você tiver gestão, se você tiver software, se você conseguir olhar e ver o que esses caras estão comprando. Por que esses caras não estão comprando bebida? Por que esses caras não estão comprando um complemento? Por que esses caras não estão levando uma sobremesa? Não quero comer agora. Leva para casa, leva para a esposa, leva para o filho, não sei. A tua equipe do atendimento, o radar dela tem que ser esse. Cara, eu vou vender o máximo, eu vou oferecer o máximo possível de itens para eu fazer o meu ticket médio chegar no valor que eu quero e que eu espero. E também uma maior penetração de mercado, né? Quem não quer uma maior penetração de mercado? Quem não quer atender mais clientes? Quem não quer crescer, né? Estar em evidência, ser líder de mercado, né? Nós, no nosso segmento, nós somos líder de mercado. Então, isso nos coloca numa posição bem privilegiada, né? Então, via de regra, a concorrência segue os nossos passos e não o contrário. Mas também não vejo nada de errado
se você não for líder de mercado no seu segmento. É difícil competir. E assim, no vídeo passado também, na live passada, eu falei sobre isso. Quem são seus reais competidores, né? Eu não considero McDonald's, Burger King, Subway meus competidores. Não são. Não tem como a minha empresa local competir com essas multinacionais aí, com essas grandonas aí, entendeu? Não tem como. Os meus competidores são as pessoas do meu segmento que trabalham com produtos semelhantes ao meu, né? Produtos artesanais. Então, esses caras, sim, estão no meu radar e eu estou sempre meio de olho no que eles estão fazendo. Sempre com essa intenção, né, com essa visão de futuro, de aumentar a nossa penetração de mercado. Se você não tiver esse cuidado, o que acontece? Gente, se não tiver esse cuidado, se não tiver gestão, se a pessoa estiver muito focada naquilo que eu falei lá no início dessa live, em só fazer uma boa comida, ela vai quebrar, né? Ou ela vai sofrer muito, vai tomar muito na cabeça até buscar uma consultoria, até buscar um Sebrae da vida, sabe? Se ela não tiver gestão, como eu falei lá atrás, não tem boa comida que vai te salvar, não tem comida excepcional na terra que vai te salvar. Então, gestão é obrigatório. Eu vou falar de uma pesquisa que eu li, que me deixou, assim, bem triste e acho alarmante. Mas também vejo como uma oportunidade, né? E é por isso que eu estou aqui. 70% dos restaurantes operam com menos de 10% de lucro. Isso é muito triste, meu povo, porque é muito pouco diante da nossa potencialidade, né? Então, é por isso que eu vi essa oportunidade, por isso que eu criei esse programa, porque eu sei quais são os parafusos que precisam ser apertados para você alavancar, para você quase dobrar esse número, né? A minha promessa para os meus colegas é de aumentar em 50% o lucro do restaurante dele, porque tem uma fórmula mágica que, se ela for seguida à risca, ela representa esse aumento de lucratividade, que é diminuir 5% do custo e aumentar 5% do faturamento. Veja que não é uma exorbitância, né? As pessoas têm muito essa urgência, meio louco, assim, do tipo, tem que vender mais, eu tenho que vender o dobro. Cara, você não vai vender o dobro. Você não sai daqui para aqui, do dia para a noite, né? O nosso crescimento, ele é gradativo e ele tem que ser contínuo. Então, o lance é ter consistência e começar, né? Começar por onde? Começar atacando os custos. Começar atacando o que você tem controle, o que você tem poder. Então, começar atacando os custos, o CMV, que é o custo de mercadoria, e tentar baixar de qualquer maneira, não, mas com muito afinco e buscando o que pode ser aparado, reajustando o preço se for preciso, cortando o desperdício, ficando um pouco mais presente tal naquela parte que eu falei, na parte fabril, porque às vezes eu sinto também que o proprietário, ele gosta, não é uma regra, mas a maioria dos proprietários gostam de ficar mais no atendimento e não na cozinha, né? Então, você não pode se dar esse luxo de gostar mais daqui ou dali. Quando você estiver lá, você precisa ficar de olho meio que no todo e escolher, ó, esse dia eu vou ficar dando uma olhada na parte fabril, outro dia eu vou ficar mais de olho no atendimento. E no vídeo passado, eu dou uma dica bem valiosa e simples de fazer, onde você pode checar como que está o seu atendimento sem fazer interferência e sem contratar alguém de fora e tudo mais para te ajudar nessa empreitada. Então, voltando, poxa, se 70% dos restaurantes atuam com menos de 10% de lucro, gente, isso é um pecado, porque nós temos uma potencialidade muito maior, né? Tem restaurantes que têm gestão, que aplica a gestão, que chegam a 20%, 25%. Mas vamos dizer aqui que um número razoável seja de 15%. Então, você que está me ouvindo, que é dono de restaurante, dono de bar, dono de lanchonete,
Cara, para o que você está fazendo e vai dar uma olhada no seu resultado. Avalie quanto que está sobrando para você. Se você estiver engrossando esse caldo desses 70% que está com menos de 10% de lucro, eu vou te falar, você está com um problema sério na tua operação. Você precisa rever os processos, você precisa rever a sua planilha de custos, ver se os teus preços estão adequados. A gente está vivendo uma época difícil, de muita oscilação de preço. Quem é do ramo sabe que a gente passa o ano inteiro, né? Existe oscilação, sim, mas não uma oscilação louca como está agora, onde o leite, o óleo dobrou, né? Eu nem vamos entrar no detalhe, porque isso é um assunto triste. Mas a gente tem que estar com essa preocupação. Então, vamos estipular um número aqui para você, para dizer, para você ir lá checar, olhar seus números, dar uma olhada no seu painel de controle. Se você tiver com 15%, você está competitivo. Agora, se você está com 10% ou menos de 10%, você está com um problema. Mas fica tranquilo, que qual que é a boa notícia de saber que a gente está com problema, né? A boa notícia é que só é possível fazer alguma coisa quando a gente tem ciência, quando a gente enfrenta algumas verdades duras sobre nós mesmos e sobre o nosso negócio. Porque envolve muita vaidade, né, no empreendedorismo. O empreendedor, ele é muito vaidoso, ele acha que ele tem que ser um sucesso. E aí ele começa a fingir até para ele mesmo que ele é um sucesso, né? Para fazer como aquele ditado em inglês que diz fake it until you make it. Então você vai fingindo até você se tornar. Mas na prática não é bem assim, né? Eu acho que a boa notícia, como eu falei, é fazer esse enfrentamento, cartas na mesa, vou abrir a caixa de Pandora aqui, vou falar para mim mesma abertamente quais são os problemas que a minha empresa está enfrentando, qual é a minha parcela de responsabilidade nisso e o que eu posso fazer para ajustar esses pontos e chegar numa lucratividade que eu mereço, né? Afinal de contas, a gente sai de casa todos os dias e vai para o campo de batalha, é para ganhar dinheiro, não é para fazer bonito ou para dizer que está fazendo alguma coisa da vida, não. Você deixa os filhos em casa, você deixa o marido, o namorado, namorada e vai trabalhar, porque a gente tem um objetivo bem definido que é de ganhar a vida e fazer a nossa vida, certo? Então, vamos lá. Também tem alguns indicadores aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu gostaria muito que alguém tivesse me dado esses indicadores lá atrás, quando eu comecei, quando eu tinha 20 anos, né? Quando eu apostei todas as minhas fichas num restaurante, e inclusive era uma franquia que, né, em tese, deveria ter me passado mais coisas, mas não rolou. Eu fui aprendendo isso ao longo dos cursos e de toda a preparação, e do dia a dia mesmo, onde você vai aprendendo meio que sozinho, né? Então, vamos lá, a gente tem alguns indicadores, alguns números aqui que, se você puder anotar, vai te ajudar depois. Então, entre custos fixos e variáveis, a gente pode chegar a um teto aí de 25%. Folha de pagamento, 20%. Eu posso dizer com toda certeza que alguns restaurantes aí, eu chego no restaurante, eu vejo, cara, tem, sei lá, 8 garçons atendendo, tem mais 5 pessoas na cozinha, tem mais o dono, o filho, não sei mais quem no caixa. Será que esse restaurante tem receita para pagar essa galera toda, né? Será que essa folha não está acima? Será que a gente não está na hora de começar a pensar um pouquinho mais como estão pensando lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, onde existe um movimento inverso, né? Que tem menos gente trabalhando, então o serviço ele pode demorar um pouquinho mais, mas em contrapartida é um negócio mais sustentável, né? Aqui no Brasil a gente é mal acostumado, quer a coisa rápido e quer ver, sei lá, 20 pessoas trabalhando, correndo no salão para você pensar que está num restaurante bem sucedido. Isso não é bem assim, essa realidade está mudando. CMV, custo de mercadoria vendida, né? Eu tenho um número
lindo aqui, que é 35%. E é aqui que mora o desafio. É aqui que eu quero bater em cima, e a gente vai falar muito sobre isso em várias oportunidades, porque aqui é onde a gente pode atacar. É claro que a gente pode atacar a folha também, mas vamos começar por aqui, né? Então, o custo de mercadoria. Eu comentei isso também no vídeo passado, que eu já tive momentos na minha carreira que eu tive um custo de mercadoria de 40%, 42% já, para dizer assim, o meu topo, assim, quando eu falei, meu Deus, agora tá perigoso esse negócio. Então, ali acende, não é uma luz vermelha, não, acende um giroflex da polícia gritando loucamente, olha, problema, problema, problema. Então, eu quero que você imagine o seguinte cenário, se está acima de 35%, essa diferença, se está em 40%, esses 5%, ele sai de um lugar e somente de um lugar, que é o seu bolso. Olha que tristeza, né? Porque esses 5% que está indo em custo de mercadoria, que está indo nesse gargalo, que está indo no desperdício, que está indo numa produção errada, né? Em sobra, em desvios, não vamos descartar também os desvios, né, gente? Também não podemos viver aqui Alice num mundo onde não existe roubo e desvio, porque sim, existe o roubo desde lá da hora que o teu fornecedor está descarregando mercadoria, que já aconteceu comigo, mas sabe, você imaginar assim, não, essa empresa não faria isso. Sim, faria e fez, né? De dizer que tirou a mercadoria, que botou a mercadoria dentro do seu restaurante e não colocou, né? Isso também é legal que a gente aprende com essas porradas da vida, né? Eu lembro que quando isso aconteceu, eu tinha um estoque aberto. Embora eu já tinha uma cultura de fazer contagem e tudo mais, e de cuidar, fazer a gestão desse estoque, mas o meu estoque era aberto, então qualquer um entrava no meu estoque, qualquer um dos meus fornecedores ou dos meus funcionários. Hoje eu trabalho com estoque de porta fechada. Ah, porque eu não confio em ninguém, ou porque eu virei a louca do estoque? Não sei, talvez, mas ninguém mais entra lá. Só uma pessoa entra lá, e essa pessoa vai tirar o que precisa para a operação do restaurante, e isso está chaveado. Por quê? Porque ali tem muita coisa de valor, né? Você tem lá um insumo, sei lá, uma carne, que você paga R$ 25 o quilo dessa carne. Poxa, compra carne, a gente compra 100, 150, 200 quilos de carne. Não tem valor isso? Né? Como assim? Que a gente pensa, não tem valor, não é um relógio, né? Cara, 200 quilos de carne é R$ 25 o quilo? Tem muito valor. Então, isso tem que estar num freezer dentro. Hoje eu tenho um estoque, que não é só um estoque seco, né? Eu tenho um freezer também que fica fechado, chaveado. Quando o meu estoque sai, quando essa mercadoria sai do estoque, ela é dada baixa no estoque e vai para dentro do restaurante. Ali tem outra pessoa que está responsável por essa mercadoria. Então, essa mercadoria não some do dia para a noite. Mas, como eu disse, para eu despertar para isso, primeiro precisou acontecer uma coisa muito ruim, que é um fornecedor alegar que entregou, que descarregou uma mercadoria, e eu falar, não é possível, não tem isso aqui, checar nas câmeras e ver que o fornecedor descarregou aquela mercadoria e depois pegou de volta essa mercadoria e levou para o caminhão. E o meu funcionário assinou a nota como se tivesse recebido, né? Porque fica de papinho, de conversinha com o fornecedor, com o entregador de fornecedor. Então, quer dizer, estoque é coisa séria, tem que ser feita a gestão ali, ó, todo dia. A gente faz contagens semanais, é contado guardanapo, canudo, tudo que você imaginar, até nessas pequenas coisas, palito de dente. Mas quem, né? Que miserável, conta palito de dente? Sim, conta palito de dente, conta tudo. Tudo que for parte do seu estoque tem que ser contado e inventariado, né? A gente faz pedido em cima do estoque, né? Nós temos uma média de consumo que nos dá... Hoje a gente tem isso automatizado, então a pessoa que faz pedido, para mim que faz compras,
ela tem como fazer esse cálculo e saber exatamente quanto ela precisa comprar de farinha, por exemplo, que é um item que a gente compra muito, né? Compra de tonelada. Então, ela não vai pedir, sei lá, uma tonelada de farinha se ela tem, sei lá, 600, 700 quilos de farinha em estoque. Então, esse nosso software que faz a gestão de estoque, ele diz para ela quanto que tem e quando que isso passou da margem de segurança e que ela precisa fazer pedido, né? Então, gente, passou de 35%, acendeu a luzinha vermelha, tem que ficar atento a essa parada, porque é isso que pode ser isso que está impactando no seu resultado, no seu lucro. E agora vamos falar, né, do item favorito, que é o lucro, né, que a minha meta é 20%. Então, se você estiver engrossando esse caldo aí das empresas que não estão conseguindo apresentar ainda nem 10% de lucro, eu te digo que é possível, tem como fazer isso, basta seguir algumas orientações, alguns processos, basta ser rigoroso com os processos, né? A gente precisa, eu acho que, ser flexível com as pessoas e treinar essas pessoas que estão com a gente nessa jornada de aumentar a lucratividade, mas a gente precisa ser rigoroso com os processos. Não tem exceção. Vou dar um exemplo. Dia 1º é dia de contagem. Mas, dona Kênia, dia 1º deu muito movimento, tinha muita gente, não deu para fazer contagem. Então, você vai embora mais tarde hoje, porque a contagem tem que ser feita no dia 1º. Mas eu não posso contar amanhã? Não. Tem algumas regras dessa brincadeira que não podem ser quebradas, né? Então, como eu falei, flexível com as pessoas, porque a gente precisa engajar essa galera para estar com a gente, né? Precisa mostrar para eles o porquê e a importância de cada uma dessas ferramentas, mas a gente precisa ser rigoroso com o processo, porque se você não fizer isso, vai fazer uma puta falta depois, e isso vai te impedir, talvez, de tomar uma decisão aí de tirar algum produto do cardápio ou não, ou de reajustar algum preço, né? Então, acho que a gente está estourando um pouco o horário aqui. Uma última dica seria medir sistematicamente, né? A gente precisa medir sistematicamente. Não adianta você fazer contagem se você não checar, se você não alimentar sua planilha e não checar os números depois. A sua equipe, ela percebe quando você quer muito contar, fazer, mas você não checa depois o número. A sua equipe não é boba, eles vão perceber isso. Então, se você tua equipe fez a contagem, se você tem alguém que alimenta teu sistema, depois você vai checar esses números e vai dar um feedback sobre isso para a sua equipe, né? Ou pelo menos para as pessoas envolvidas naquele processo. Por exemplo, você vai falar com o teu gerente, cara, tá alto estoque, eu não precisa disso, fez uma compra exagerada, né? Por quê? Por que fez uma compra maior? Ah, Kênia, eu errei, fiz uma projeção, achei que ia vender mais. Enfim, vai ter alguma justificativa ali para aquela tomada de decisão naquele momento, né? Então, gestão. Se não tiver gestão, não é porque é um restaurante, não é que é porque é comida, que tem aquela premissa que todo mundo acha, como eu falei no início dessa live, que é porque a comida todo mundo tem que comer. Amigo, se não tiver gestão, esse é um negócio tão arriscado como qualquer outro negócio e que precisa de gestão ponta a ponta. Gestão tanto na parte fabril, né, tanto na parte industrial, lá da cozinha, da produção, tem que ter gestão na compra, tem que ter gestão no estoque, tem que ter esforço de venda, então isto é, gestão nas pessoas, manter essa galera motivada, né, feliz e querendo vender e bater meta, tal. Então, precisa ter gestão, sim. Então, é isso. Eu me despeço agora de vocês. Um beijo. Até mais.